Imagine, por um breve momento, que você é uma montanha. Tempestades vêm e vão. Ventos uivam, chuvas torrenciais caem, o sol queima a superfície e a neve congela o pico. No entanto, através de todas essas mudanças violentas e constantes, a montanha permanece. Ela não se encolhe com o frio, não reclama do calor, nem se abala com o vento. Ela simplesmente é. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes, apenas nesta semana, você se sentiu arrastado por uma tempestade emocional causada por algo que estava completamente fora do seu controle? Uma palavra dura de um chefe, o trânsito caótico, uma notícia preocupante, ou o comportamento de alguém que você ama. Nós vivemos reagindo. Passamos nossos dias como folhas secas ao vento, jogados de um lado para o outro por circunstâncias externas, entregando as chaves da nossa paz interior para qualquer estranho que cruze nosso caminho. Mas e se eu lhe dissesse que essa fragilidade é uma escolha? E se existisse uma maneira de viver onde o caos do mundo não tocasse a sua serenidade? A sabedoria milenar do budismo nos ensina uma verdade radical, porém libertadora: nada, absolutamente nada externo, tem poder real sobre você, a menos que você conceda esse poder. Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda através de 10 ensinamentos essenciais que irão reconfigurar a sua mente, blindar o seu espírito e devolver o controle da sua vida para as suas mãos. O que você está prestes a ouvir não é apenas teoria, é um manual prático para a invencibilidade mental. Antes de começarmos essa transformação, eu convido você a fazer um compromisso consigo mesmo e com esta comunidade de crescimento. Inscreva-se agora no canal. Ao clicar em inscrever-se, você está dizendo sim para uma vida mais consciente e menos reativa. E, por favor, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. O seu like é a energia que nos permite levar esta mensagem de paz para milhares de outras pessoas que estão sofrendo desnecessariamente. Vamos juntos construir uma mente inabalável. Capítulo 1: A ilusão do controle e a verdadeira soberania da mente. Vivemos sob uma ilusão persistente e dolorosa, a crença de que, para estarmos bem, o mundo ao nosso redor precisa estar em ordem. Acreditamos que a nossa felicidade depende de o clima estar agradável, de a economia estar estável, de as pessoas nos tratarem com respeito e de os nossos planos funcionarem exatamente como imaginamos. Essa é a armadilha do condicionamento externo. Quando você baseia o seu bem-estar em fatores externos, você se torna, inevitavelmente, um escravo das circunstâncias. O budismo nos convida a acordar desse transe. O Buda ensinou que o mundo fenomenal, tudo aquilo que podemos ver, ouvir e tocar, está em constante fluxo. É a natureza da realidade ser impermanente, muitas vezes, imprevisível. Tentar controlar o exterior é como tentar segurar água com as mãos bem abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos dedos. A primeira grande lição para entender que nada externo tem poder sobre você é compreender a distinção entre a dor e o sofrimento. Existe uma famosa parábola budista sobre as duas flechas. O Buda disse que, quando algo desagradável acontece, digamos, alguém o insulta ou você perde dinheiro, é como ser atingido por uma flecha. Isso causa dor. É físico, é imediato, é a realidade do momento. No entanto, a maioria de nós, imediatamente após ser atingida pela primeira flecha, atira uma segunda flecha em si mesmo. Essa segunda flecha é a nossa reação mental, a raiva, a autopiedade, a ruminação, a história que contamos sobre o porquê daquilo ter acontecido, a indignação de isso não deveria ser assim. A primeira flecha é o evento externo. Ela é inevitável. A segunda flecha é o sofrimento. E essa, meu amigo, é opcional.
O poder que você acredita que o mundo tem sobre você reside inteiramente nessa segunda flecha. O evento externo, o insulto, o trânsito, a perda, é neutro em sua essência. Ele é apenas um acontecimento na teia de causas e efeitos do universo. Ele ganha poder apenas no momento em que a sua mente o rótula, o julga e decide reagir emocionalmente a ele. Se alguém grita com você na rua, o som é apenas vibração no ar atingindo seus tímpanos. O poder de ferir seus sentimentos não está no grito, está na sua interpretação de que aquele grito ataca o seu eu, a sua identidade. Pense na história do Buda e o homem raivoso. Conta-se que um homem, invejoso da serenidade do Buda, foi até ele e começou a proferir os insultos mais vis, tentando provocá-lo. O Buda ouviu pacientemente, em silêncio, sem um traço de agitação em seu rosto. Quando o homem finalmente ficou sem fôlego, o Buda perguntou calmamente: se você compra um presente para alguém, e essa pessoa se recusa a aceitá-lo, a quem pertence o presente? O homem, confuso, respondeu: bem, pertence a mim, pois fui eu quem comprou. O Buda sorriu e disse: exatamente. Você veio aqui com o presente da sua raiva e dos seus insultos. Eu me recuso a aceitá-los. Portanto, eles continuam pertencendo a você. Este é o cerne da questão. Nada externo pode entrar em você sem a sua permissão. O poder não está na ofensa, mas na recepção da ofensa. Quando você entende isso, a dinâmica da sua vida muda instantaneamente. Você deixa de ser uma vítima. Você percebe que, embora não possa controlar o que acontece com você, você tem autoridade absoluta sobre como responder ao que acontece. Esta é a verdadeira soberania. É a liberdade suprema que ninguém pode tirar de você, nem mesmo em uma prisão, nem mesmo na doença. Aproveitando este momento de reflexão sobre a sua liberdade interior, quero lembrar a importância de fortalecer a nossa comunidade. Se você está sentindo que essas palavras estão abrindo uma nova perspectiva na sua mente, verifique se você já é inscrito no canal e ative o sininho das notificações. Não deixe que a correria do dia a dia o faça perder os próximos capítulos desta jornada de sabedoria. E se este conteúdo está sendo valioso, o seu like ajuda muito a mostrar para a plataforma que este é um conteúdo relevante. Continuando nossa exploração, precisamos analisar por que damos tanto poder ao externo. Frequentemente, é porque o nosso senso de identidade, o nosso ego, é frágil e construído sobre a aprovação alheia. Se a nossa autoimagem é como um castelo de cartas, qualquer brisa externa ameaça derrubá-la. O budismo ensina o conceito de anatta, ou não-eu, que sugere que o eu que tentamos proteger tão fervorosamente é, na verdade, uma construção mental fluida. Quando nos apegamos rigidamente à ideia de eu sou respeitado, eu sou bem-sucedido, eu sou amado, ficamos aterrorizados com qualquer coisa que contradiga essas afirmações. Se um estranho na internet critica seu trabalho, por que isso dói? Porque há um apego à imagem de ser competente. Se o apego não existisse, a crítica seria apenas um conjunto de pixels na tela, talvez contendo uma informação útil, talvez não, mas desprovida de poder emocional. O poder externo é alimentado pelo nosso apego interno. Para retirar o poder do mundo, precisamos soltar as amarras do apego. Isso não significa que você não deva se importar com nada ou se tornar frio e indiferente. Pelo contrário, significa que você se importa com uma profundidade diferente. Você age no mundo com compaixão e propósito, mas não está acorrentado aos resultados. Você faz o seu melhor no trabalho, não porque precisa do elogio do chefe para se sentir digno, mas porque o trabalho bem feito é uma expressão da sua integridade.
Se o elogio vier, ótimo. Se a crítica vier, ótimo também. Ambos são externos. Nenhum deles define quem você é. A prática para desenvolver essa imunidade não é intelectual, é vivencial. Começa com a atenção plena, mindfulness. Você precisa se tornar o guardião dos portões da sua mente. Imagine que sua mente é uma casa. A maioria de nós deixa as portas e janelas abertas dia e noite. Qualquer pensamento, qualquer emoção alheia, qualquer notícia ruim entra, senta no sofá, abre a geladeira e faz uma bagunça. A pessoa sábia coloca um porteiro na entrada. Quando um evento externo ocorre, o carro quebra. Por exemplo, o porteiro observa. O carro quebrou. Isso é um fato. O porteiro não deixa entrar o pensamento: eu sou um azarado, meu dia acabou, tudo dá errado para mim. Esses são intrusos. Eles não são fatos, são interpretações. Ao praticar essa observação, você cria um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside o seu poder. No início, esse espaço é pequeno, quase imperceptível. Você vai se pegar reagindo e ficando com raiva antes mesmo de perceber. Não se julgue por isso. Apenas note. Com a prática constante, esse espaço aumenta. Você verá a raiva surgindo, mas não se tornará a raiva. Você verá o medo, mas não será o medo. Você observará os eventos externos como quem assiste a um filme, envolvido, mas sabendo que a tela não pode queimá-lo nem molhá-lo. Você começa a andar pelo mundo com uma armadura invisível. Não uma armadura de dureza ou cinismo, mas uma armadura de luz e compreensão. As pessoas podem tentar manipulá-lo através da culpa, do medo ou da adulação, mas essas ferramentas não funcionam mais, porque você cortou os fios das marionetes. Você não dança mais conforme a música do caos alheio. Você tem sua própria melodia interna, uma frequência de paz que nada externo pode perturbar. É como o oceano, na superfície, pode haver ondas gigantescas, tempestades e ventos furiosos, mas nas profundezas, há um silêncio absoluto e uma calma inabalável. O objetivo do caminho budista não é parar as ondas na superfície, isso é impossível, mas sim aprender a viver nas profundezas. Este é apenas o primeiro passo para reivindicar a sua vida de volta. O entendimento de que o poder sempre foi seu é a chave mestra que abre todas as celas mentais em que você viveu até hoje. Mas como aplicar isso nos relacionamentos difíceis? Como manter essa paz quando a saúde falha ou quando perdemos alguém? Os próximos capítulos irão aprofundar essas questões com técnicas específicas e mais sabedoria ancestral. Por isso, é fundamental que você continue conosco. Se você chegou até aqui, é porque sua alma anseia por essa liberdade. Confirme agora se você está inscrito no canal e se o like foi deixado, pois isso garante que o algoritmo entenda que você quer priorizar o seu crescimento espiritual. Deixe também um comentário abaixo dizendo: eu sou o dono da minha mente. Declare isso para o universo. Prepare-se, pois no próximo capítulo, vamos desvendar como o desapego não é indiferença, mas sim a forma mais pura de amor e liberdade. Até lá! Existe um mal-entendido perigoso que afasta muitas pessoas da verdadeira paz. Quando ouvimos a palavra desapego na filosofia budista, é comum que a nossa mente ocidental, treinada para a posse e a conquista, traduza isso erroneamente como indiferença, frieza ou falta de amor. Imaginamos um monge isolado em uma caverna, sem se importar com ninguém, desprovido de sentimentos. Mas eu quero que você apague essa imagem agora. O desapego, na verdade, é a forma mais elevada e pura de amor e liberdade que existe.
O apego diz: eu amo você porque você me faz feliz. O desapego diz: eu amo você, por isso quero que você seja feliz, independentemente do que você faça por mim. Percebe a diferença monumental? O apego é uma transação comercial disfarçada de afeto, é uma corda que amarra o seu bem-estar ao comportamento de outra pessoa ou à estabilidade de uma situação. E quando você se amarra a algo externo, você dá a esse algo o poder de destruí-lo. Neste capítulo, vamos mergulhar fundo na arte de segurar o mundo com as mãos abertas, aprendendo como o apego é a raiz de todo o medo que você sente hoje e como cortá-lo é o segredo para se tornar invencível. Se você está pronto para deixar de ser um refém das suas próprias expectativas, faça o seu compromisso agora. Inscreva-se no canal. Ao clicar nesse botão, você se junta a uma legião de mentes que buscam a soberania interior. E não se esqueça de deixar o seu like já no início. Isso é vital para que essa mensagem de libertação chegue a quem está preso em relacionamentos tóxicos e dependências emocionais neste exato momento. O Buda ensinou que a origem do sofrimento é o tanha, ou o desejo sôfrego, o apego. Mas vamos traduzir isso para a nossa realidade moderna. Pense na última vez que você sofreu profundamente. Se você investigar a raiz dessa dor, encontrará uma expectativa não atendida. Você esperava que seu parceiro fosse fiel, e ele não foi. Você esperava que seu emprego fosse seguro, e ele não era. Você esperava que sua saúde fosse eterna, e ela oscilou. O sofrimento não veio do evento em si, mas do choque entre a realidade e a sua fantasia de como a realidade deveria de ser. O apego é uma briga constante com a realidade. É a recusa teimosa em aceitar que tudo que é construído um dia cairá, tudo que nasce um dia morrerá, e tudo que se junta um dia se separará. Para ilustrar como o externo ganha poder sobre nós através do apego, vamos usar a analogia do copo, ensinada pelo mestre Ajahn Chah. Imagine que você tem um copo de cristal favorito. Você o ama. Ele é bonito, reflete a luz de forma magnífica. Porque você o ama com apego, você vive com medo de quebrá-lo. Você o protege excessivamente, fica ansioso se alguém o toca, e se ele cair e rachar, você ficará devastado, talvez até furioso. O copo tem poder sobre você. Ele dita o seu estado emocional. Agora, mude a perspectiva. A sabedoria budista diz: veja o copo como se ele já estivesse quebrado. Entenda que a natureza do vidro é quebrar. É apenas uma questão de tempo. Se você aceita que o destino do copo é, eventualmente, tornar-se cacos, cada momento que você passa com ele inteiro torna-se precioso, mas não aterrorizante. Quando ele finalmente quebra, você não diz que tragédia, você diz claro, aconteceu como devia. Você não perde a paz. O copo perdeu o poder de feri-lo porque você aceitou a sua natureza impermanente antes mesmo do evento ocorrer. Aplique isso à sua vida. Nada externo tem poder sobre você quando você aceita a natureza transitória das coisas. O seu cargo na empresa, o seu status social, o número de seguidores nas redes sociais, até mesmo as pessoas que você mais ama, tudo isso é emprestado pelo universo. Nada é seu. O sofrimento surge quando acreditamos na ilusão da propriedade. Achamos que temos um marido, temos um filho, temos uma casa. Não temos. Estamos apenas convivendo com essas energias por um breve período de tempo. Quando você entende que é apenas um guardião temporário e não um proprietário, o medo da perda evapora. E onde não há medo de perder, não há manipulação externa possível. Quem não teme perder o emprego, trabalha com mais ética e coragem, sem se submeter a humilhações.
Quem não teme a solidão, não aceita migalhas de afeto em relacionamentos abusivos. O desapego é a sua armadura. Estamos na metade deste capítulo crucial e eu preciso saber se essa mudança de perspectiva está fazendo sentido para você. Se você está começando a ver onde entregou o seu poder, verifique se o seu like está ativo no vídeo. Isso nos ajuda a medir o impacto desta mensagem. Vamos aprofundar na questão dos relacionamentos, pois é aqui que a maioria de nós entrega as chaves da felicidade. Muitas vezes, usamos as pessoas como muletas. Dizemos: você é a minha vida, sem você eu não sou nada. Isso soa romântico em músicas, mas espiritualmente, é um suicídio. Quando você coloca o seu centro de gravidade em outra pessoa, qualquer movimento que ela faça desequilibra você. Se ela estiver de mau humor, o seu dia acaba. Se ela o critica, você desmorona. Você deu a ela um poder divino sobre a sua alma. O budismo nos convida a sermos ilhas de nós mesmos. Isso significa encontrar uma completude interna tão robusta que a presença do outro seja um transbordamento, não uma necessidade. Imagine dois mendigos. Um mendigo, você, chega para o outro, seu parceiro ou o mundo, e diz: por favor, me dê felicidade, me dê validação, me diga que sou bom. Mas o outro também é um mendigo. Ele também está vazio, procurando alguém para preenchê-lo. É uma relação de dois vazios tentando se sugar mutuamente, o que inevitavelmente gera conflito, cobrança e decepção. Agora, imagine que você se torna um sol. O sol não implora por luz, ele é a fonte da luz. Ele brilha sobre as flores e sobre o lixo com a mesma intensidade. Ele não precisa que as flores o elogiem para continuar brilhando. Quando você cultiva a sua própria paz, através da meditação, da ética e do autoconhecimento, você se torna esse sol. As críticas externas são como nuvens passando na frente do sol. Elas podem obscurecer a visão momentaneamente, mas não têm o poder de apagar a sua luz. Você para de reagir e começa a agir. O poder externo só existe quando há um gancho interno onde ele possa se prender. Esse gancho é a necessidade. Necessidade de aprovação, necessidade de controle, necessidade de segurança. O mundo lá fora é um mercado caótico vendendo promessas falsas. A propaganda diz: compre este carro e você será respeitado. Se você tem o gancho da necessidade de respeito, você compra o carro e se torna escravo das prestações e do medo de arranhá-lo. O Buda olharia para isso e riria com compaixão. O respeito real nasce da integridade, não da lataria de um veículo. Quando você remove o gancho da vaidade, o marketing perde o poder sobre você. Quando você remove o gancho da ira, a provocação do inimigo perde o poder sobre você. Para praticar esse desapego no dia a dia, comece com as pequenas coisas. Quando estiver no trânsito e alguém o fechar, observe o impulso de gritar. Esse impulso é o seu ego querendo defender um território ilusório na estrada. Solte. Diga para si mesmo: isso não é sobre mim, é sobre a pressa dele. Quando perder um objeto, em vez de se lamentar por dias, diga: cumpriu sua função, agora se foi. Treine o músculo do deixar ir com o pequeno, para que, quando as grandes tempestades da vida vierem, a doença, a morte, a crise financeira, você tenha a força atlética e espiritual para permanecer de pé. O desapego não o torna distante, ele o torna presente. Por que você não está mais preocupado com o futuro ou lamentando o passado? Você pode estar inteiramente aqui, agora, com as pessoas que ama, apreciando-as pelo que são, e não pelo que você precisa que elas sejam. Essa é a liberdade suprema.
Ninguém pode chantagear um homem ou uma mulher que não precisa de nada além da sua própria consciência tranquila. Chegamos ao fim deste segundo capítulo, mas a nossa escalada rumo à sabedoria está apenas começando. No próximo capítulo, vamos enfrentar um dos maiores ladrões da nossa paz, a ansiedade e a ilusão do futuro. Vamos descobrir como o hábito de viver no e se está drenando a sua vitalidade e como o budismo resolve a equação do tempo. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, por favor, confirme sua inscrição no canal e deixe o seu like. É um gesto simples que fortalece nossa missão. E eu quero lançar um desafio nos comentários. Escreva a frase "Eu solto o que não posso controlar". Ao escrever, você materializa sua intenção. Deixe isso registrado abaixo. Nos vemos no próximo capítulo para continuarmos essa transformação. Capítulo 3. A cura da ansiedade. Como vencer o fantasma do futuro. Introdução. Pare por um segundo e observe onde está a sua mente agora. É muito provável que, embora o seu corpo esteja aqui, sentado ou deitado, ouvindo esta narração, a sua mente esteja viajando para um lugar que não existe, o futuro. A ansiedade, essa epidemia silenciosa que rouba o sono e a alegria de milhões, nada mais é do que o excesso de futuro no presente. É a tentativa desesperada e impossível de viver problemas que ainda não aconteceram. Nós sofremos pelo diagnóstico que não recebemos, pela demissão que não ocorreu, pela solidão que imaginamos que virá. Criamos monstros mentais e depois trememos de medo diante das nossas próprias criações. O budismo nos ensina uma verdade brutal: o futuro é uma alucinação. Ele não é real. A única realidade que você tem, a única arena onde você tem poder de ação, é o agora. Quando você desloca a sua atenção para o e se, você entrega o seu poder para um fantasma. E como se pode lutar contra algo que não está lá? Não se pode. É por isso que a ansiedade é tão exaustiva, é uma luta de sombras. Hoje, vamos desmantelar a ilusão do tempo psicológico. Vamos aprender como a prática da presença não é apenas um exercício de relaxamento, mas a estratégia definitiva de guerra contra o caos externo. Se você está cansado de viver com o peito apertado e a mente acelerada, este é o momento da virada. Inscreva-se no canal agora mesmo. Faça isso como um ato de bondade para consigo mesmo, garantindo que você terá acesso a todas as ferramentas desta jornada. E deixe o seu like agora, no início. O seu like diz ao algoritmo que o mundo precisa desacelerar e respirar. Vamos juntos aprender a viver onde a vida realmente acontece. O Buda frequentemente comparava a mente humana a um macaco bêbado, pulando de galho em galho, inquieto, barulhento e nunca satisfeito. Esse macaco tem pavor do momento presente porque no presente não há problemas. Perceba isso, neste exato milissegundo. Agora, enquanto você ouve minha voz, existe algum problema insuportável acontecendo? Não na sua imaginação, mas na realidade física imediata? Provavelmente não. Você está respirando. Você está vivo. O problema é sempre uma projeção de memória, passado, ou de antecipação, futuro. Quando dizemos que nada externo tem poder sobre você, incluímos o tempo nessa categoria externa. O tempo cronológico é útil para marcar reuniões, mas o tempo psicológico é o maior tirano da humanidade. A ansiedade é o resultado de querer controlar o incontrolável. Queremos garantias. Queremos saber com certeza absoluta que tudo ficará bem. Mas a vida, em sua natureza impermanente, não oferece garantias. O desejo de segurança total é a raiz da insegurança.
O ensinamento budista sobre atenção plena, sati, não é sobre esvaziar a mente e não pensar em nada, é sobre trazer a mente de volta para casa. O corpo está sempre no presente. O corpo não sabe almoçar amanhã, ele só pode almoçar agora. O corpo não respira a respiração de ontem, ele respira agora. Mas a mente vagabunda abandona o corpo e vai passear nos cenários catastróficos. Quando você está lavando a louça, você está realmente lavando a louça? Ou você está lavando a louça enquanto briga mentalmente com alguém, planeja as contas do mês que vem e se preocupa com a política mundial? Se você não está lá, quem está vivendo a sua vida? Ninguém. Você está existindo como um zumbi, ausente da própria existência. Essa ausência é o que dá poder ao externo. Quando você não está presente, você é reativo. Qualquer notícia ruim o sequestra porque você não tem uma âncora. A prática da presença é o desenvolvimento dessa âncora. Imagine que você está no meio do oceano durante uma tempestade. A superfície está agitada, as ondas são assustadoras. Se você ficar na superfície, na mente ansiosa, você vai enjoar e se desesperar. Mas se você mergulhar, entrar no corpo, na respiração, lá embaixo a água é calma. O evento externo, a tempestade, continua acontecendo, mas ele não tem mais o poder de chacoalhar o seu ser essencial. Estamos aprofundando nossa compreensão sobre como o tempo nos escraviza, e eu quero fazer uma pausa rápida para perguntar: você está conseguindo se manter presente nesta narração? Ou sua mente já tentou fugir? Se você percebeu o valor de estar aqui agora, verifique se você já clicou no botão de like. É um pequeno gesto no presente que ajuda a construir o futuro do nosso canal e desta comunidade. Vamos aplicar isso na prática. Como vencer a ansiedade quando o mundo parece estar desmoronando? O segredo é o fatiamento da realidade. A mente ansiosa olha para a vida como um bloco gigante e pesado de anos e responsabilidades. Ela diz: como vou aguentar isso pelos próximos 10 anos? E a resposta é: você não vai. Ninguém aguenta o peso de 10 anos em um único dia. Mas você não precisa carregar 10 anos. Você só precisa carregar este momento. Você só precisa dar o próximo passo. O budismo nos ensina a estreitar o foco. Se você está passando por uma doença difícil, não pense em meses de tratamento. Pense em tomar este remédio agora. Pense em respirar agora. O peso da vida torna-se insuportável apenas quando tentamos carregar o fardo do futuro junto com o fardo do presente. Há uma história sobre um monge que estava sendo perseguido por um tigre. Ele correu até a beira de um penhasco, escorregou e conseguiu se segurar em uma raiz de videira. Olhou para baixo e viu outro tigre esperando no fundo do abismo. Olhou para cima e viu o primeiro tigre rosnando. 2 perigos mortais, um acima, o passado que persegue, e um abaixo, o futuro inevitável, a morte. Naquele momento, enquanto estava pendurado, o monge viu um morango silvestre crescendo na fenda da rocha. Ele segurou a videira com uma mão e, com a outra, colheu o morango. Colocou-o na boca. Que doce! Ele exclamou. Essa história pode parecer absurda para a mente ocidental, mas ela contém a essência da libertação. O monge ia morrer? Sim. Ele podia controlar os tigres? Não. Mas ele tinha poder sobre aquele momento. Ele tinha escolha de saborear o morango. O externo, tigres, era terrível, mas o interno, a capacidade de apreciar o agora, permaneceu intacto. Ele não deixou o medo do futuro roubar a doçura do último momento.
Você está deixando os tigres imaginários roubarem o sabor do seu café, do sorriso do seu filho, do conforto da sua cama? A ansiedade é um ladrão que entra na sua casa e leva tudo o que há de valioso, deixando você apenas com as paredes nuas do medo. Recuperar o seu poder significa expulsar esse ladrão. Significa olhar para a ansiedade e dizer: eu vejo você, mas eu escolho ficar aqui. A técnica mais poderosa para isso é a respiração consciente. A respiração é o único processo fisiológico que é ao mesmo tempo voluntário e involuntário. Ela é a ponte entre a mente e o corpo. Quando a ansiedade bater, quando o coração disparar e a mente criar catástrofes, pare tudo. Não tente resolver a ansiedade pensando sobre ela, isso é apagar fogo com gasolina. Volte para a sensação física do ar entrando e saindo das narinas. Conte até 10, sinta os pés no chão. Ao fazer isso, você corta o suprimento de oxigênio da ansiedade, que é a projeção mental, e traz sua energia vital de volta para o centro. Você não é os seus pensamentos sobre o futuro. Você é a consciência que observa esses pensamentos. Quando você se estabelece nessa posição de observador, o futuro deixa de ser uma ameaça e volta a ser apenas um conceito. E conceitos não podem ferir você. Nada externo, nem mesmo o tempo, tem autoridade sobre uma mente que decidiu morar no eterno agora. É uma disciplina diária, às vezes difícil, mas é o caminho para a verdadeira invencibilidade. Ao encerrarmos este terceiro capítulo, você já possui ferramentas para lidar com o apego e com o tempo. Mas existe um veneno ainda mais sutil e corrosivo que vem de fora e destrói nossa paz, o julgamento e a opinião dos outros. No próximo capítulo, vamos descobrir por que a necessidade de validação é uma prisão de segurança máxima e como o budismo nos ensina a ser imunes às críticas e aos elogios, encontrando uma dignidade inabalável. Se você está comprometido em viver o presente, mostre isso agora. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, ative o sininho para não perder a sequência e deixe o seu like. Comente abaixo a frase, eu vivo no agora. Repita isso como um mantra. Escreva para fixar na sua mente. Eu espero você no próximo capítulo para continuarmos quebrando as correntes que o prendem. Até lá! Capítulo 4. A prisão da validação. Como tornar-se imune a críticas e elogios. Introdução. Pense na última vez que você postou uma foto, compartilhou uma ideia ou realizou um trabalho importante. O que aconteceu nos minutos e horas seguintes? Provavelmente, você verificou repetidamente se as pessoas estavam aprovando. Um comentário positivo gera uma onda de euforia, uma sensação de valor, eu existo e sou importante. Mas, por outro lado, um comentário negativo, um olhar torto ou, pior ainda, o silêncio e a indiferença, geram um buraco no estômago, uma dúvida corrosiva sobre o seu próprio valor. Se essa dinâmica soa familiar, você está vivendo em uma prisão de segurança máxima, mas as grades não são de ferro, elas são feitas das opiniões alheias. Você entregou o controle remoto das suas emoções para o mundo. Qualquer pessoa, até um desconhecido do outro lado do planeta, tem o poder de apertar um botão e fazer você se sentir miserável ou extasiado. O budismo chama isso de escravidão aos 8 ventos mundanos, e enquanto você dançar conforme esses ventos sopram, você nunca conhecerá a verdadeira paz. Hoje, vamos quebrar essas correntes. Vamos explorar como a sabedoria budista nos ensina a desenvolver uma pele tão espessa quanto a de um elefante e um coração tão macio quanto uma flor de lótus, tornando-nos imunes tanto ao veneno da crítica quanto ao ópio do elogio. Se você quer retomar a posse da sua autoimagem, este é o passo mais importante. Inscreva-se no canal agora.
Não deixe para depois. Ao se inscrever, você está declarando independência da aprovação alheia e se juntando a uma comunidade que valoriza a essência sobre a aparência. E deixe o seu like agora mesmo. O seu like é a prova de que você está pronto para parar de viver para os outros e começar a viver a sua verdade. O Buda ensinou que a vida humana é constantemente açoitada por 8 condições, conhecidas como os 8 ventos mundanos: ganho e perda, fama e descrédito, louvor e culpa, prazer e dor. A maioria de nós vive reagindo convulsivamente a esses ventos. Quando somos louvados, voamos alto, o ego infla, sentimos que somos deuses. Quando somos culpados ou criticados, caímos no abismo, sentimos que somos lixo. Somos como folhas secas em um vendaval, sem direção própria, sempre à mercê do clima social. O ensinamento central aqui é a equanimidade, o peca. A pessoa sábia é como uma rocha maciça. O vento vem do norte, do sul, leste ou oeste, a rocha não se move. Ela sente o vento, mas não é abalada por ele. Por que damos tanto poder à opinião dos outros? Porque, no fundo, não sabemos quem somos. Buscamos dos outros um espelho que nos diga: você é bom. O problema é que os espelhos dos outros estão distorcidos pelas próprias dores, invejas e limitações deles. Quando alguém o critica, raramente é sobre você. É quase sempre sobre eles. É sobre o dia ruim que tiveram, sobre a inveja que sentem da sua luz, ou sobre a incapacidade deles de compreender a sua jornada. O budismo nos convida a ver a vacuidade da opinião. Uma opinião nada mais é do que um pensamento na cabeça de outra pessoa, transformado em som ou texto. Não tem substância física. Não pode cortar a sua pele. Só pode ferir o seu ego se você concordar com ela. Existe uma lição poderosa sobre isso na história do barco vazio, frequentemente citada em tradições orientais. Imagine que você está remando um barco em um lago coberto de neblina. De repente, outro barco bate no seu. A raiva explode instantaneamente. Idiota! Não olha por onde anda. Você está pronto para gritar, insultar e despejar sua fúria. Mas então, você olha de perto e percebe que o barco está vazio. Ele estava apenas à deriva. Imediatamente, a raiva desaparece. Por quê? Porque não há ninguém para culpar. Não há um outro atacando você. A lição é: todos os barcos estão vazios. As pessoas que o atacam são movidas por condicionamentos, traumas e ignorância. Elas são barcos à deriva nas correntes do Sansara. Quando você vê isso, você não leva para o pessoal. O poder ofensivo delas se dissolve porque você entende que não é um ataque direcionado à sua alma, mas apenas um choque de circunstâncias. Neste ponto da nossa conversa, eu convido você a refletir: de quem você ainda busca aprovação desesperadamente? De um pai, de um chefe, da sociedade? Se essa reflexão está tocando em feridas antigas, mas necessárias, verifique se o seu like está ativo no vídeo. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que cura. Agora, precisamos falar sobre o lado oculto e perigoso dessa moeda, o elogio. Muitos pensam: eu não ligo para críticas, mas adoro elogios. Cuidado! O budismo alerta que o desejo por elogio é tão perigoso quanto o medo da crítica. Se você precisa do elogio para se sentir bem, você é um viciado. E quem te fornece a droga, o elogio, tem poder total sobre você. Se amanhã essa pessoa parar de elogiar, você entra em abstinência e depressão.
A verdadeira liberdade exige que você se liberte também da necessidade de ser aplaudido. Isso não significa rejeitar um elogio sincero, significa não depender dele como alimento. Você deve ser capaz de fazer o seu trabalho com excelência, amar com profundidade e viver com ética, mesmo que ninguém, absolutamente ninguém, bata palmas. A sua consciência é o único aplauso que importa. Imagine um mestre artesão que constrói uma cadeira perfeita. Ele sabe que a cadeira é perfeita. Ele conhece a madeira, os encaixes, o equilíbrio. Se alguém passar e disser que cadeira horrível, o mestre não fica triste. Ele sabe que a pessoa não entende de cadeiras. Se alguém passar e disser que cadeira divina, ele agradece, mas não fica mais orgulhoso, pois ele já sabia a qualidade do seu trabalho. Ele tem a referência interna. Você precisa desenvolver essa referência interna. Conheça seus valores. Saiba a sua intenção. Se a sua intenção foi boa e pura, nenhuma crítica externa pode manchar a sua ação. Se a sua intenção foi ruim, nenhum elogio externo pode limpar a sua consciência. A prática diária para se libertar do julgamento é o que chamamos de retorno ao centro. Quando alguém o criticar, sinta a picada no ego. Observe a vontade de se defender, de contra-atacar, de se justificar. Pare. Respire. Pergunte-se: existe alguma verdade nisso? Se houver verdade, aceite como um feedback útil para crescer, agradeça, mesmo que mentalmente, e descarte a hostilidade. Se não houver verdade, entenda que aquilo é apenas barulho, uma projeção da mente confusa do outro. Não pegue o presente envenenado. Lembre-se do capítulo 1. Se você não aceita o insulto, ele continua pertencendo a quem o enviou. Ao se tornar imune à validação, você se torna perigoso para o sistema, mas benéfico para o mundo. Você se torna autêntico. Você para de usar máscaras para agradar. Você diz não quando quer dizer não. Você veste o que quer, cria o que quer, ama quem quer. O medo do o que vão pensar é o maior assassino de sonhos da história da humanidade. Quantos livros não foram escritos? Quantas empresas não foram abertas? Quantos amores não foram vividos por medo do julgamento? Não deixe que a sua vida seja mais uma estatística nesse cemitério de sonhos. O mundo externo só tem o poder de silenciar você se você estiver esperando permissão para falar. Não espere. Fale. Seja. Exista com força total. Você não é a opinião dos outros. Você não é a sua reputação. A reputação é quem os outros pensam que você é. O caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Invista no caráter, e a reputação cuidará de si mesma, ou não, e isso não importará. A paz que vem de não precisar provar nada a ninguém é indescritível. É um silêncio abençoado onde você finalmente pode ouvir a sua própria voz. Chegamos ao final deste 4º capítulo, mas a jornada continua. Agora que você está aprendendo a lidar com opiniões, precisamos enfrentar algo mais tangível, pessoas tóxicas e ambientes hostis. Como manter a paz quando você é obrigado a conviver com alguém que drena a sua energia ou em um ambiente de trabalho venenoso? O próximo capítulo trará estratégias de defesa energética e compaixão assertiva. Se você sente que está pronto para se libertar das correntes da opinião alheia, confirme sua inscrição no canal e deixe o seu like. Isso é fundamental para nós. E eu quero ver você se comprometendo nos comentários. Escreva a frase: eu sou livre de julgamentos. Declare a sua independência. O mundo pode falar o que quiser, você sabe quem é.
Até o próximo capítulo, onde aprenderemos a ser flores de lótus que florescem mesmo na lama mais densa. Capítulo 5. O lótus na lama. Como lidar com pessoas difíceis e ambientes tóxicos. Introdução. Todos nós conhecemos alguém que parece ter nascido com o único propósito de testar a nossa paciência. Pode ser um chefe autoritário que nunca está satisfeito, um parente que critica todas as suas escolhas, um vizinho barulhento ou um colega de trabalho que drena a sua energia com fofocas e negatividade constantes. Muitas vezes, sentimos que a nossa paz interior é refém dessas pessoas. Pensamos, eu seria feliz se não tivesse que conviver com fulano, ou eu estaria em paz se meu ambiente de trabalho não fosse tão tóxico. Mas aqui reside, mais uma vez, a grande ilusão de que o externo tem poder sobre o interno. O budismo nos oferece uma imagem poderosa para essa situação, a flor de lótus. O lótus é a flor mais bela e sagrada do Oriente, mas ela não cresce em jardins bem cuidados ou em solos de mármore. Ela cresce na lama. Ela precisa da lama, do lodo fétido e escuro, para nutrir suas raízes e desabrochar em pureza imaculada acima da água. Neste capítulo, vamos aprender a transformar as pessoas difíceis e os ambientes hostis no adubo necessário para o seu crescimento espiritual. Vamos descobrir como conviver com a toxicidade sem ser contaminado por ela. Se você convive com alguém difícil e quer aprender a blindar sua energia, inscreva-se no canal agora. Este é o lugar onde aprendemos a não ser vítimas. E, por favor, deixe o seu like já no início deste capítulo. O seu like é um sinal de que você está comprometido em ser um lótus, independentemente da lama ao seu redor. A primeira mudança de mentalidade necessária é parar de desejar que as pessoas sejam diferentes do que são. O Buda ensinou que o sofrimento nasce da resistência ao que é. Quando você olha para uma pessoa tóxica e pensa, ela não deveria ser assim, você está brigando com a realidade. Ela é assim. Esse é o nível de consciência dela no momento. Esperar que uma pessoa ferida, inconsciente e egoísta haja como um santo é como esperar que um limoeiro dê laranjas. A culpa da sua frustração não é do limoeiro, é da sua expectativa. Quando você aceita radicalmente que pessoas feridas ferem pessoas, você para de levar as ofensas para o lado pessoal. Você entende que o veneno que elas cospem é apenas o transbordamento da dor que elas carregam por dentro. Isso nos leva a uma técnica budista avançada, mas essencial: ver o inimigo como um professor. No Tibete, disse que o seu inimigo é, na verdade, o seu mestre mais precioso. Por quê? Porque seus amigos e entes queridos só lhe ensinam o amor e o apego. Eles são fáceis de amar. Mas apenas o inimigo pode lhe ensinar a verdadeira paciência, a tolerância e a compaixão sob fogo. Se você consegue manter a sua serenidade diante de alguém que o insulta, então você possui uma serenidade real. Se você só é calmo quando tudo está calmo, sua paz é condicional e frágil. A pessoa difícil, sem saber, está lhe oferecendo um treino intensivo para a sua iluminação. Agradeça mentalmente, não precisa dizer a ela, pela oportunidade de fortalecer o seu espírito. Estamos navegando por águas profundas sobre relacionamentos humanos, e eu quero saber se você está conseguindo aplicar essa visão. Se você está disposto a ver seus desafios como treinos, verifique se o like foi deixado no vídeo. Isso fortalece nossa comunidade de guerreiros pacíficos. Mas atenção, compaixão não significa submissão. O budismo não ensina que você deve ser um capacho. Existe um conceito chamado compaixão feroz. Às vezes, a coisa mais compassiva que você pode fazer por alguém e por si mesmo é dizer um não firme e estabelecer limites claros. Você pode perdoar alguém,
Ao mesmo tempo, decidir que essa pessoa não terá mais acesso à sua intimidade. O desapego aqui funciona como um campo de força. Você não odeia a pessoa, o ódio é um vínculo, o ódio conecta você a ela, você simplesmente corta o cordão energético. Você deseja que ela seja feliz e evolua, mais longe de você. Como fazer isso na prática, num ambiente de trabalho, por exemplo? Use a técnica da atenção plena na própria reação. Quando você entrar no ambiente tóxico, imagine que está vestindo um traje de mergulho transparente. O ambiente é o oceano poluído. Você pode ver a sujeira, pode estar no meio dela, mas ela não toca a sua pele. Quando alguém vier com uma fofoca ou uma crítica injusta, visualize isso batendo no seu traje e escorrendo. Responda apenas ao necessário, com polidez mínima, sem engajar emocionalmente. Não alimente o drama. O drama precisa de 2 atores para existir. Se você se recusa a pegar o roteiro e atuar, o outro ator fica falando sozinho e, eventualmente, perde o interesse. O silêncio e a calma são as melhores respostas para o caos. Lembre-se da metáfora da segunda flecha que discutimos no capítulo 1. A pessoa tóxica atira a primeira flecha, o comportamento ruim. Não atire a segunda flecha, ficar ruminando sobre isso, ligar para amigos para reclamar da pessoa, reviver a cena no banho. Deixe a primeira flecha cair no chão. Quando você sai do trabalho ou se afasta da pessoa, faça um ritual de limpeza mental. Respire fundo, sacuda o corpo se necessário, e visualize que você está deixando aquela energia lá, onde ela pertence. Não a leve para a sua casa, para o seu jantar, para o seu travesseiro. A sua casa mental é sagrada. O objetivo final é a invulnerabilidade benevolente. Você chega a um ponto onde a hostilidade alheia desperta em você apenas uma profunda pena. Você olha para a pessoa que grita e pensa, quanto sofrimento deve haver dentro dela para que ela precise jogar isso em mim? Quando a pena substitui a raiva, você venceu. O externo perdeu completamente o poder. Você se tornou o lótus. A lama está lá, mas você é pura beleza e liberdade acima dela. Ao encerrarmos este 5º capítulo, percebemos que as pessoas são apenas uma parte do problema. Há outro fantasma externo que aterroriza a humanidade, o medo da escassez e da perda material. No próximo capítulo, vamos desconstruir o medo de não ter dinheiro, de perder o emprego ou de não ter o suficiente, e descobrir onde reside a verdadeira riqueza que ninguém pode roubar. Se você quer continuar essa jornada de libertação, confirme sua inscrição no canal e deixe o seu like. Comente abaixo a frase, eu sou um lótus, a lama não me toca. Escreva isso para afirmar o seu compromisso de não se deixar contaminar. Prepare-se, pois o próximo capítulo mudará a sua relação com o mundo material. Até lá! Capítulo 6 – A ilusão da escassez, onde reside a verdadeira segurança. Introdução. Vivemos em um mundo movido pelo medo da falta. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados por mensagens que dizem que não temos o suficiente. Não temos dinheiro suficiente, a casa não é grande o suficiente, o carro não é novo o suficiente, a nossa segurança financeira é frágil. Esse medo crônico da escassez é uma das ferramentas mais poderosas que o mundo externo usa para nos controlar. Ele nos faz aceitar empregos que odiamos, tolerar abusos e viver em uma corrida desenfreada, acumulando coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não importam. Acreditamos que a segurança virá quando tivermos mais. Mas o budismo nos confronta com uma verdade paradoxal. A segurança nunca vem do acúmulo, ela vem da capacidade de ser feliz com pouco.
A verdadeira riqueza não é ter muito, é precisar de pouco. Enquanto a sua paz depender do saldo da sua conta bancária, o mercado financeiro será o dono da sua alma. Neste capítulo, vamos explorar como cortar as correntes do materialismo e encontrar uma abundância inabalável que brota de dentro, independentemente das crises econômicas. Se você está cansado de viver preocupado com o futuro financeiro e quer encontrar uma paz que o dinheiro não compra, inscreva-se no canal agora. É gratuito e pode salvar a sua sanidade. E não se esqueça de deixar o seu like. O seu like ajuda a espalhar a mensagem de que a prosperidade é, antes de tudo, um estado de espírito. O Buda contava a história de um rei que, apesar de possuir palácios, exércitos e tesouros incalculáveis, vivia ansioso, com medo de assassinos, de ladrões e de perder seu poder. Ele não conseguia dormir. Por outro lado, havia um monge que vivia na floresta, sem posses além de sua túnica e sua tigela de esmolas, e que dormia profundamente, com um sorriso no rosto, cantando "Que felicidade! Que felicidade!" O rei, intrigado, perguntou ao monge como ele podia ser tão feliz sem ter nada. O monge respondeu: "Antigamente, eu era um governante como você. Eu tinha guardas dentro e fora do quarto, e mesmo assim eu tremia de medo. Agora, não tenho nada a proteger. Não tenho medo de ladrões, pois não tenho o que roubar. Não tenho medo da perda, pois já soltei tudo. Sou livre como um cervo na floresta." Essa história ilustra o princípio de Santuti, ou contentamento. Contentamento não é acomodação ou preguiça. É a compreensão profunda de que a felicidade é uma experiência interna, não um produto de consumo. Quando baseamos nossa segurança em coisas materiais, estamos construindo uma casa sobre a areia movediça da impermanência. Carros enferrujam, dinheiro desvaloriza, empresas falem, casas podem ser destruídas. Se a sua identidade está colada a essas coisas, quando elas se forem, e elas irão, de uma forma ou de outra, você se vai com elas. O sofrimento da perda é proporcional ao apego à posse. Para retirar o poder que o dinheiro e as posses têm sobre você, você precisa praticar a mentalidade de administrador. Imagine que tudo que você tem, seu dinheiro, sua casa, suas roupas, não é seu. Pertence ao universo. Você foi contratado apenas como um administrador temporário desses recursos. Sua função é cuidar bem deles e usá-los para o bem, mas sabendo que, a qualquer momento, o dono pode pedir de volta ou transferir para outra pessoa. Quando você adota essa postura, o medo desaparece. Se você perde algo, você pensa: bem, o período de administração acabou. A responsabilidade continua, mas o peso emocional do apego se dissolve. Estamos na metade deste capítulo sobre liberdade material. Se essa nova perspectiva sobre posses está aliviando um peso nos seus ombros, verifique se você já deixou o seu like. É importante para nós sabermos que este tema é relevante para você. Mas como lidar com a necessidade real de sobrevivência? O budismo não ignora que precisamos comer e ter abrigo. O caminho do meio não é sobreviver na miséria, mas sobre não ser escravo do desejo. A ansiedade da escassez surge quando confundimos necessidades com desejos. As necessidades são finitas e relativamente fáceis de atender. Os desejos são infinitos e impossíveis de satisfazer. Um poço sem fundo nunca fica cheio, não importa quanta água você jogue nele. A pessoa rica não é a que tem mais, é a que deseja menos. Quando você simplifica a sua vida, você reduz a superfície de ataque do mundo externo. Se você precisa de pouco para ser feliz,
você se torna mais ousado, mais íntegro, mais difícil de ser comprado ou ameaçado. Uma prática poderosa para quebrar o medo da escassez é a generosidade. Dana. Parece contraintuitivo. Se eu tenho medo de ficar sem, devo guardar, não dar. Mas o medo da escassez é uma contração, um fechamento do coração. A generosidade é uma abertura, uma expansão. Quando você doa, seja dinheiro, tempo ou atenção, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente: eu tenho o suficiente. Eu sou fonte. Eu confio no fluxo da vida. A generosidade é o antídoto direto para a ganância e o medo. Mesmo que você tenha pouco, compartilhe uma fração desse pouco. O ato de soltar libera a energia estagnada do medo e reconecta você com a abundância da vida. Além disso, cultive a gratidão pelo que já está presente. A mente de escassez foca no buraco da rosquinha, o que falta. A mente de abundância foca na rosquinha, o que existe. Se você tem saúde, tem amigos, tem acesso a este conhecimento, você já é rico. Comece a listar diariamente as suas riquezas não materiais. A paz de espírito, a capacidade de respirar sem aparelhos, a visão das cores, o sabor da comida. Essas são riquezas que nenhum bilionário pode comprar se as tiver perdido. Quando você foca na gratidão, o externo perde a capacidade de fazer você se sentir pobre. Você é maior do que as suas posses. O seu valor intrínseco como ser humano, como manifestação da vida, é imensurável e inalterável. Ganhando na loteria ou indo à falência, o seu eu real permanece intocado, radiante e completo. A segurança real é saber que, não importa o que aconteça no cenário econômico, você tem a resiliência, a criatividade e a força interior para se adaptar e prosperar. Chegamos ao fim do 6º capítulo. Já lidamos com a mente, as relações e o dinheiro. Mas há um território final, o mais íntimo de todos, onde o externo parece ter poder absoluto: o nosso próprio corpo, a dor e a doença. Como dizer que nada externo tem poder sobre mim quando meu corpo grita de dor? O próximo capítulo abordará o desafio supremo da transcendência física. Se você está decidido a encontrar a verdadeira riqueza, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Comente abaixo: minha riqueza é interior. Vamos criar uma onda de prosperidade consciente. Espero você no próximo capítulo para descobrirmos como a mente pode superar a matéria. Até lá! Capítulo 7. Quando o corpo grita, transcendendo a dor e a doença. Introdução. Talvez o teste mais difícil para a afirmação de que nada externo tem poder sobre você, seja quando o desafio ocorre dentro da sua própria pele. Uma dor crônica, um diagnóstico assustador, um envelhecimento que rouba a vitalidade ou uma doença repentina. Nesses momentos, o corpo parece uma prisão da qual não podemos escapar. A dor é alta, urgente e exige atenção total. Como podemos falar de paz interior quando o corpo está em guerra? A visão comum é que nós somos o nosso corpo. Se o corpo adoece, eu estou doente. Se o corpo morre, eu morro. Essa identificação total é a fonte de um terror profundo. Mas a sabedoria budista nos oferece uma chave para abrir a cela dessa prisão, a compreensão de que você tem um corpo, mas você não é o seu corpo. O corpo é, em última análise, parte do mundo externo. Ele é feito dos mesmos elementos da terra, da água, do fogo e do ar que compõem o resto da natureza, e está sujeito às mesmas leis de decadência. Neste capítulo, vamos aprender a técnica mais avançada de todas: como separar a consciência da sensação física. Vamos descobrir como é possível sentir dor física sem sofrimento mental.
Se você ou alguém que você ama enfrenta desafios de saúde, este capítulo é vital. Inscreva-se no canal agora para não perder essa sabedoria que cura a alma, mesmo quando o corpo não pode ser curado. E deixe o seu like, pois isso ajuda este vídeo a chegar a hospitais e lares onde pessoas precisam desesperadamente de esperança e nova perspectiva. O Buda ensinou a distinção entre a dor física e a angústia mental. Ele dizia que o corpo de um ser iluminado, um alhá, ainda sente dor. Se ele pisar em um espinho, o sistema nervoso envia o sinal de dor. Mas a mente do ser iluminado não adiciona aversão, medo ou autopiedade a essa dor. Para a maioria de nós, a dor física vem acompanhada de uma narrativa aterrorizante. Isso nunca vai passar, porque eu não aguento mais. É essa narrativa que torna a dor insuportável. A dor pura, despida da história mental, é apenas uma sensação. É energia intensa, sim, mas é momentânea e flutuante. Imagine a dor como uma visita indesejada batendo à porta. A nossa reação habitual é empurrar a porta para tentar mantê-la fechada. Esse esforço de empurrar, essa tensão, essa resistência, é o que chamamos de sofrimento. O sofrimento é igual à dor multiplicada pela resistência. Se a resistência for zero, o sofrimento é apenas a dor limpa. O budismo nos convida a abrir a porta. Convide a sensação para entrar, sente-se com ela, observe-a com curiosidade científica. Onde está essa dor exatamente? Ela tem cor? Ela pulsa? Ela se move. Ao investigar a sensação com atenção plena, você para de ser a vítima da dor e passa a ser o observador da dor. E o observador não dói. A consciência que sabe que o joelho dói não está com dor no joelho. A consciência é espaçosa, imune e serena. Quero fazer uma pausa importante aqui. Sei que falar sobre dor é delicado. Se você está enfrentando dores agora, respire fundo e tente, apenas por um segundo, observar a dor como se ela estivesse acontecendo no corpo de outra pessoa. Se isso trouxer algum alívio, por menor que seja, deixe o seu like no vídeo. É um sinal da sua coragem em enfrentar o desconforto. Uma das meditações mais profundas para lidar com a doença é a contemplação dos elementos. O corpo não é uma peça sólida, é um fluxo. É emprestado da terra, comida, da água, bebida, do ar, respiração, e do calor, fogo, metabolismo. Estamos constantemente trocando átomos com o universo. A cada alguns anos, quase todas as células do seu corpo são renovadas. Então, a qual corpo você está apegado? Ao de hoje? Ao de 10 anos atrás? Ao de quando você era bebê? O corpo é um rio, nunca é o mesmo. A doença é apenas uma mudança na paisagem desse rio. Quando você desidentifica, quando percebe que o corpo é apenas um veículo, um traje espacial que a sua alma usa para experimentar a Terra, o medo da morte e da doença diminui drasticamente. Você cuida do veículo com amor e responsabilidade, afinal, você precisa dele para a jornada, mas não entra em pânico quando ele arranha ou amassa. Você sabe que o motorista, a consciência, é eterno. Há relatos de mestres de meditação que passaram por cirurgias sem anestesia ou enfrentaram doenças terminais com um sorriso radiante. Não porque fossem super-humanos, mas porque a âncora deles não estava na carne, mas no vazio luminoso da mente. Eles relaxaram dentro da dor. A contração muscular piora a dor, o relaxamento profundo a dissolve ou a torna manejável. A prática é, em vez de fugir da sensação desagradável, mergulhe nela com aceitação total. Diga ao seu corpo, eu sinto você,
eu aceito você, eu estou aqui com você. Essa atitude amorosa muitas vezes reduz a tensão e, paradoxalmente, alivia a própria dor física. Além disso, a doença pode ser um poderoso lembrete espiritual. Ela nos força a parar, a reavaliar prioridades e a abandonar a arrogância. Quando estamos saudáveis, achamos que somos imortais e perdemos tempo com bobagens. A doença nos acorda para a urgência de viver o que importa. Nada externo, nem bactérias, nem vírus, nem acidentes, tem o poder de tocar a sua bondade, a sua capacidade de amar ou a sua paz interior, a menos que você acredite que você é apenas um saco de carne e ossos. Você é muito mais. Você é a vastidão onde o corpo existe. Ao concluir este 7º capítulo, você já possui as ferramentas para lidar com quase todas as tempestades externas. Mas ainda precisamos falar sobre como limpar o lixo que acumulamos no passado e como enfrentar o inimigo final que vive dentro de nós, fingindo ser nosso amigo. Nos próximos capítulos, falaremos sobre o poder do perdão e sobre a batalha final contra o ego. Se você sente que é mais do que o seu corpo, confirme sua inscrição no canal e deixe o seu like. Comente abaixo, eu sou a consciência, não o corpo. Vamos juntos transcender a matéria. Aguardo você no próximo capítulo para limparmos as feridas do passado. Até lá! Capítulo 8. O peso do passado, o perdão como chave da liberdade. Introdução. Se há algo externo que teme em assombrar o nosso presente, é o passado. Embora o passado não exista mais fisicamente, você não pode tocá-lo, cheirá-lo ou vê-lo no mundo real. Ele carrega um peso colossal nas nossas mentes. Carregamos mágoas de décadas atrás, revivemos traições, remoemos erros e deixamos que pessoas que já saíram das nossas vidas continuem alugando um espaço enorme na nossa cabeça, sem pagar aluguel. Quando você segura um rancor, você está basicamente amarrando uma corrente no seu tornozelo e prendendo a outra ponta a um cadáver. O cadáver é o evento passado. Ele está morto, mas você continua arrastando, permitindo que ele dite o seu ritmo, roube a sua energia e envenene o seu futuro. O budismo é cirúrgico nisso. O perdão não é um ato de bondade para com o outro, é um ato de misericórdia para consigo mesmo. É a única maneira de cortar a corrente e dizer ao passado, você não tem mais poder sobre mim. Neste capítulo, vamos realizar uma cirurgia espiritual para remover os tumores da mágoa e da culpa. Vamos entender por que perdoar é um ato de poder, não de fraqueza. Se você sente que há bagagens antigas impedindo seu voo, inscreva-se no canal agora. Este é o momento de soltar o peso. E deixe o seu like imediatamente. O seu like é o primeiro passo para dizer ao universo que você está pronto para viajar leve, pronto para recomeçar. O Buda disse, guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em outra pessoa, é você que se queima. Essa imagem é brutalmente precisa. Enquanto você planeja a vingança, enquanto você ensaia diálogos mentais onde você vence a discussão que aconteceu há 10 anos, quem está sofrendo as alterações químicas do estresse? O seu corpo. Quem está perdendo o sono? Você. A pessoa que o ofendeu provavelmente está dormindo tranquilamente, talvez nem se lembre do que fez. Dar ao passado o poder de estragar o seu presente é a definição de insanidade espiritual. O externo, o evento passado, já acabou. O que continua ferindo você é o interno, a memória e o apego à dor. O perdão, na visão budista, não significa provar o que foi feito. Não significa dizer, o que você fez foi legal. Significa dizer, eu me recuso a continuar sofrendo por causa do que você fez.
significa retirar a energia emocional da memória. É um ato de desinvestimento. Imagine que a sua energia vital é dinheiro. Você quer continuar investindo milhões todos os dias nas ações de uma empresa falida chamada Mágoas do Passado? Claro que não. O perdão é fechar essa conta e reinvestir a sua energia no agora, onde a vida realmente acontece e onde você pode construir algo novo. Vamos fazer uma pausa para autoanálise. Você consegue identificar agora mesmo um nome ou um rosto que faz o seu estômago revirar? Essa é a âncora que prende o seu barco. Se você tem a coragem de olhar para isso, verifique se o seu like está ativo no vídeo. Reconhecer a ferida é o começo da cura. Mas e quando o algoz somos nós mesmos? Muitas vezes, o perdão mais difícil não é para o outro, mas para o eu do passado. Carregamos uma culpa esmagadora por erros que cometemos, oportunidades que perdemos, palavras que dissemos. O budismo nos ensina a ver o eu do passado com compaixão. Aquele você de 10 anos atrás agiu com o nível de consciência e as ferramentas emocionais que tinha na época. Julgar o seu eu passado com a sabedoria do seu eu presente é injusto. É como um adulto culpando uma criança por não saber resolver equações de cálculo. Você cresceu. Você aprendeu. A culpa é apenas o ego tentando controlar o passado, uma tentativa fútil de reescrever a história. A prática de Metta Bhavana, meditação do amor bondoso, é o antídoto. Comece enviando amor para si mesmo. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu me perdoe. Sinta esse calor. Depois, expanda para alguém neutro. E, finalmente, o desafio supremo. Tente enviar, mesmo que seja apenas um pingo, de desejo de paz para quem o feriu. Não precisa ser amor romântico ou amizade. Apenas o desejo de que aquela pessoa encontre a luz, para que ela pare de ferir os outros. Pessoas felizes e em paz não ferem ninguém. Se o seu inimigo fosse realmente feliz, ele não teria atacado você. O ataque dele foi um sintoma da miséria dele. Ao entender isso, a raiva se transforma em pena, e a pena abre as portas da liberdade. O passado é um fantasma. Ele não tem dentes, não tem garras, não tem força física. Todo o poder que ele exerce sobre você é o poder que você lhe concede através da repetição mental. Pare de contar a velha história de vítima. Comece a contar a nova história de sobrevivente e herói. Sim, isso aconteceu comigo, foi terrível, mas olha quem eu me tornei apesar disso. Olha a força que eu desenvolvi. Quando você muda a narrativa, o passado deixa de ser uma prisão e torna-se um pedestal, uma base sólida de experiência sobre a qual você se ergue, mais sábio e intocável. Nada externo, nem mesmo a história da sua vida, define quem você é agora. A cada respiração, você nasce de novo. Estamos chegando ao final deste capítulo libertador, mas ainda resta um adversário. O maior de todos. Aquele que abre a porta para todos os problemas externos entrarem. Ele vive dentro da sua cabeça e finge ser você. No próximo capítulo, vamos desmascarar o ego, o traidor interno, e descobrir como silenciar essa voz que reclama, julga e teme incessantemente. Se você está sentindo as correntes do passado se soltarem, confirme sua inscrição e deixe o seu like. Comente abaixo a frase, eu perdoo e me liberto. Escreva para decretar o fim do sofrimento antigo. O próximo capítulo será a batalha final pela sua mente. Até lá! Capítulo 9. O inimigo interno, desmascarando o ego. Introdução. Até agora, falamos sobre como o mundo lá fora, pessoas, situações, dinheiro,
passado, tenta nos controlar. Mas a verdade chocante é que nada disso teria acesso a você se não houvesse um cúmplice agindo do lado de dentro. Existe um espião, um sabotador, vivendo na sua mente. O budismo chama de falso eu ou ego. É aquela voz incessante na sua cabeça que comenta tudo, julga tudo, reclama de tudo e está sempre insatisfeita. É o ego que se ofende quando alguém o insulta. É o ego que teme perder o status. É o ego que quer ter razão a qualquer custo. O mundo externo apenas aperta os botões, mas é o ego quem fornece o painel de controle. Se você desativar o painel, o mundo pode apertar o quanto quiser, nada acontecerá. Neste penúltimo capítulo, vamos realizar o ato final de rebeldia. Vamos demitir o ego da função de gerente da sua vida. Vamos aprender a observar essa voz sem obedecer a ela. Se você quer conhecer o silêncio real e a paz que ultrapassa todo o entendimento, inscreva-se no canal agora. Não perca a conclusão desta saga. E deixe o seu like, pois estamos prestes a revelar o segredo mais bem guardado da espiritualidade. O ego é construído sobre a separação. Ele diz, eu sou eu, você é você, e nós estamos em competição. Ele vive em um estado constante de carência e medo. Ele precisa se sentir mais do que os outros para se sentir seguro, mais rico, mais inteligente, mais espiritual, mais vítima. Sim, até a vitimização é uma armadilha do ego para se sentir especial na sua dor. O ego adora problemas, porque os problemas dão a ele uma identidade. Se você não tiver problemas, quem é você? O ego teme essa pergunta. Por isso, mesmo quando tudo está bem, o ego cria um problema, inventa uma preocupação, busca um conflito. Ele não suporta a paz, porque na paz absoluta, ele desaparece. A grande libertação acontece quando você percebe, eu não sou essa voz na minha cabeça. Eu sou aquele que ouve a voz. Faça o teste agora. Pare e escute o seu próximo pensamento. Quem está escutando? Existe o pensamento, e existe a consciência que percebe o pensamento. Você é a consciência. O pensamento é apenas um evento passageiro, como uma nuvem no céu. Você é o céu. O céu não é perturbado pelas nuvens. O céu não fica molhado pela chuva, nem cortado pelos raios. O céu é o espaço imperturbável que permite que tudo aconteça, sem ser afetado por nada. Quando você se identifica com o céu e não com as nuvens, o ego, você se torna invencível. Estamos aprofundando na essência da não-dualidade, um conceito complexo, mas libertador. Se você está acompanhando e sentindo essa distinção entre você e sua mente, verifique se o like está ativo. Isso é crucial para que mais pessoas acordem dessa ilusão. Como o ego dá poder ao externo? Através da reidentificação. O ego diz, este carro é meu. Se o carro risca, o ego sente como se ele mesmo tivesse sido riscado. Esta opinião é minha. Se alguém discorda, o ego sente que a sua existência está ameaçada. Para retirar o poder do externo, você precisa parar de colocar o rótulo meu nas coisas e nas ideias. Experimente viver um dia sem defender nada. Se alguém disser que você está errado, diga, pode ser. E sinta a liberdade de não precisar ter razão. É uma leveza indescritível. Quando você não tem nenhuma imagem a defender, ninguém pode atacá-lo. Você se torna transparente. A flecha do insulto passa através de você e atinge a parede atrás, sem encontrar resistência. O ego também é viciado em comparações. Ele olha para o Instagram e diz, a vida dele é melhor que a minha.
e a miséria se instala. O antídoto é a compreensão da unidade. O sucesso do outro não é a sua derrota, é apenas mais sucesso no universo. A beleza do outro não diminui a sua, é apenas mais beleza no jardim. Quando você sai da competição e entra na cooperação e na celebração, o mundo externo deixa de ser uma ameaça e torna-se uma família. Você percebe que o outro é apenas uma outra faceta da mesma vida única que anima você. Ferir o outro é ferir a si mesmo. Ajudar o outro é ajudar a si mesmo. Essa visão dissolve o medo e a hostilidade na raiz. A morte do ego não é uma morte física, mas uma transparência. Ele continua lá, como uma ferramenta funcional para lembrar seu nome, seu endereço e fazer seu trabalho, mas ele não é mais o mestre. Ele é um servo. E quando o ego serve a consciência, o espírito, comanda, a vida flui com uma graça e uma facilidade sobrenaturais. Os obstáculos tornam-se aventuras. As perdas tornam-se lições. O caos torna-se uma dança. Você está pronto para o passo final. No último capítulo, vamos sintetizar tudo isso em uma estrutura prática. Vamos construir o seu santuário interior, um refúgio que você pode acessar a qualquer hora, em qualquer lugar, onde nada, absolutamente nada, pode tocá-lo. Se você está comprometido em desmascarar o impostor interno, inscreva-se e deixe o seu like. Comente abaixo, eu sou o observador, não a voz. Vamos juntos retomar o trono da nossa própria consciência. Nos vemos no capítulo final, a coroação da sua jornada. Capítulo 10. O santuário inabalável, construindo o seu refúgio interno. Introdução. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas, na verdade, estamos apenas no começo da sua nova vida. Percorremos o caminho do entendimento de que o controle é uma ilusão, de que o apego é sofrimento, de que o tempo e a opinião alheia são fantasmas, e de que até o nosso próprio ego é um narrador não confiável. Agora, a pergunta que resta é: para onde vou quando o mundo desmorona? Se não posso me apoiar no dinheiro, nas pessoas, ou nas circunstâncias, onde encontro apoio? O budismo oferece o conceito de tomar refúgio. Não é uma fuga para uma caverna no Himalaia, mas a construção de um santuário indestrutível dentro do seu próprio coração. Um lugar de silêncio, força e clareza que está disponível para você no meio de um engarrafamento, no meio de uma discussão, no leito de um hospital ou na solidão da madrugada. Esse santuário é a prova final de que nada externo tem poder sobre você, porque você carrega a fonte da paz dentro de si. Este é o capítulo da integração. Aqui, vamos selar o seu compromisso com a invencibilidade. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria seleta que busca a verdade real. Honre essa jornada inscrevendo-se no canal agora. Ative o sininho, pois este é apenas o primeiro de muitos guias profundos. E deixe o seu like final, como um selo de aprovação na sua própria transformação. O refúgio interior é construído com 3 joias: a consciência, o Buda em você, a verdade, o Dharma, as leis universais que aprendemos, e a comunidade, a Sangha, a conexão com todos os seres que buscam a luz. Quando você se refugia na consciência, você se lembra de que é o espaço eterno, não os eventos passageiros. Quando o mundo externo grita, você entra no santuário e se lembra: isso também passará. Eu sou o que permanece. Imagine que você carrega uma fortaleza portátil. As paredes dessa fortaleza são feitas de aceitação. O chão é feito de humildade. O teto é feito de gratidão. E a luz interna é a compaixão. Quando os ventos da vida sopram forte, você não tenta parar o vento,
você entra na fortaleza. Lá dentro, é quente e seguro. Lá fora, a tempestade ruge, mas ela não tem permissão para entrar. Você observa a tempestade pela janela, com sabedoria, sabendo que ela é necessária para a natureza, mas não precisa molhar a sua mobília interna. Para acessar esse refúgio instantaneamente, crie um gatilho de paz. Pode ser uma respiração profunda e consciente. Pode ser uma mão no coração. Pode ser uma frase curta, como eu sou paz. Treine isso nos momentos calmos. Quando estiver na fila do banco, pratique entrar no santuário. Quando estiver lavando louça, pratique. Assim, quando a crise real vier, e ela virá, pois faz parte da vida, o caminho para o refúgio já estará bem trilhado, limpo e iluminado. Você não precisará pensar, você simplesmente escorregará para dentro da sua paz, instintivamente. Essa é a verdadeira vitória. Não é vencer os outros, não é acumular milhões, não é ser famoso. A vitória suprema é conquistar a si mesmo. É olhar para o mundo com um sorriso sereno, sabendo que ele pode lhe oferecer prazeres ou dores, mas nunca, jamais, pode lhe roubar a essência. Você é soberano. Você é livre. Quero agradecer profundamente por você ter caminhado comigo por estes 10 capítulos. A sua atenção é o seu bem mais precioso, e você a investiu na sua própria evolução. Isso diz muito sobre quem você é. Agora, o chamado final para a ação. Não deixe que este conhecimento seja apenas entretenimento intelectual. Sabedoria não praticada é apenas informação. Leve isso para o seu dia a dia. Desafie-se. Teste. Prove para si mesmo que funciona. E, por favor, faça 3 coisas agora para selar este pacto. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. Junte-se à nossa tribo de buscadores. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Mande para aquela pessoa que está sofrendo, que está ansiosa, que precisa ouvir que ela é mais forte do que imagina. Seja um agente de cura na vida de alguém hoje. Deixe um comentário final. Escreva: nada externo tem poder sobre mim. Eu sou meu próprio refúgio. Deixe essa afirmação ecoar no universo. Você tem a força. Você tem a sabedoria. Agora, vá e viva como a montanha, como o lótus, como o céu. Inabalável. Puro. Infinito. Namastê.